Vote 28028. É o engenheiro Paulo pra vereador. Seu voto de qualidade. Muito bem-vindo aí à nossa segunda live do engenheiro Paulo, candidato a vereador pela cidade de Navegantes, com o número 28028. É bom gravar para chegar na hora e não esquecer. Muito bem, hoje estamos aqui com um convidado especial e já vamos apresentar o engenheiro Júlio e a nossa querida Maria Helena, tradutora de Libras. Lembrando que essa semana foi o dia do intérprete de Libras. Então, gostaria de novamente parabenizar todos os profissionais em nome da Maria Helena e dizer que é fundamental esse apoio desses profissionais para que a gente consiga nos comunicar com essas pessoas que têm uma dificuldade, que é surdo-mudo, né? E eu posso falar com muita propriedade porque o meu pai era surdo-mudo, então eu sei o que é passar uma dificuldade, passar alguns momentos nesta situação. Mas vamos em frente. Agora eu gostaria de apresentar aqui o meu colega de profissão e também amigo, né? Júlio Fialkowski. Ele vai fazer uma apresentação um pouco do currículo dele, porque se ele for falar do currículo dele, é muito grande. Então, eu acho que ele vai dar uma resumida, né? Júlio, muito bem-vindo a Navegantes. O Júlio mora em Joinville, cidadão joinvilense, e veio nos agraciar e contribuir aí com o nosso projeto aqui. Muito obrigado, Júlio. Muito bem-vindo. Por favor, se apresenta aí para as pessoas que... Boa noite, Paulo. Boa noite. Parabéns aí pela live, pela iniciativa de conversar com o eleitor, conversar com o morador de Navegantes, para que ele possa avaliar o candidato em quem votar. E com certeza você é um engenheiro competente, vai ajudar Navegantes a alavancar o seu crescimento. Eu sou engenheiro mecânico, civil e de segurança do trabalho. Sou empresário da construção civil, minha empresa já fez 43 anos lá na cidade de Joinville. Dentro desses 43 anos eu construí 21 prédios próprios lá na cidade de Joinville. Também tive a oportunidade de participar da Associação Comercial e Industrial de Joinville, do Clube de Diretores Lojistas, como diretor, e também disputei uma eleição como candidato a vice-prefeito em 1988, e onde fomos eleitos junto com o Luiz Gomes, o prefeito, e governamos aquela cidade por 4 anos. A minha experiência é bastante grande, porque nós vivemos em épocas diferentes, épocas onde a dificuldade era maior. Hoje a tecnologia, o maquinário, a própria estrutura financeira melhorou bastante, e faz com que a gente chegue mais com tecnologia e possa oferecer melhores condições. Também participei da vida profissional como conselheiro federal, como conselheiro estadual do CREA Santa Catarina, do CONFEA, diretor da Mútua, e agora eu estou mais descansado aí nessa fase da minha vida. E aqui de Navegantes sempre acompanhei, porque eu tenho casa aqui no município de Penha, na Praia Alegre, já há quase 40 anos, então a gente convive bastante e viu essa cidade desenvolver, todo o nosso litoral aí se desenvolver. E com uma dificuldade bastante grande, principalmente no saneamento básico. Era isso, mas além disso você tem experiências internacional e também foi vice-presidente do CONFEA, né, do nosso Conselho Federal de Engenharia, e esteve como presidente durante muitas oportunidades, né, Júlio? Inclusive eu tive a oportunidade de, em algum momento, estar em Brasília lá, representando a minha classe de Engenharia de Agrimensura, e fomos muito bem recebidos com você na presidência lá, e eu gostaria de agradecer nesse momento, Júlio, a recepção que tivemos lá. Essa foi uma passagem dos trabalhos que desenvolvemos, fui coordenador das conversas com o Conselho Profissional dos Engenheiros lá de Portugal, né?
e onde nós fizemos um convênio hoje, assinamos e está valendo, onde nós, brasileiros, podemos trabalhar em Portugal e eles podem vir trabalhar no Brasil sem maiores trâmites burocráticos. Também coordenei aqui no Mercosul a conversação com as universidades para que a gente nivelasse os currículos escolares das escolas de engenharia com o mesmo objetivo, para poder circular e poder trabalhar em todos esses países do Mercosul. Muito bem, Júlio. A nossa live ela vai ser dividida, mais ou menos dividida, em duas etapas. O primeiro nós chamamos de Água de Qualidade, é um projeto que nós temos para a cidade, e depois, na segunda etapa, vamos falar de saneamento básico, e aí é a grande contribuição do engenheiro Júlio nesse sentido. Antes disso, eu queria fazer alguns comentários aqui, dizer que essa comunicação que nós temos diretamente com vocês aí, ela é fundamental e ela é muito dinâmica. Hoje, só para vocês terem uma ideia, nós iniciamos um Facebook em 29 de agosto, recente. A gente já está com mais de 4.800 amigos aí no Facebook, já com mais de 1.000 seguidores, onde a gente está conseguindo ter uma ótima conversação, conseguindo levar rapidamente assim as nossas mensagens, os nossos projetos e as nossas expectativas. Muitas pessoas na live de apresentação no domingo passado me cobraram por que eu não apresentei a família e tal, e eu vou rapidamente colocar a seguinte situação. A minha mulher é uma mulher muito discreta e ela preferiu não colocar. Com relação às crianças, eu não vou me utilizar de colocar as crianças durante a campanha, porque eles não vão saber para dizer sim para mim ou não. Então um dia eu posso ser cobrado por isso, que papai, eu não queria ter participado daquilo e eu não quero ouvir isso no futuro. Mas cada um faz do que quer, eu vou dar essa situação. Outra coisa, nós estamos transmitindo para vocês um cartãozinho virtual em PDF. Ali nesse cartãozinho, você apenas clicando, baixando o arquivo PDF e clicando nos ícones de WhatsApp, abre diretamente o nosso WhatsApp para vocês falar diretamente comigo. Clicando no link, tem um link da nossa página da internet, do nosso site, que ainda está em construção e vocês podem até nos ajudar a construir, mas já tem bastante conteúdo ali, assim, bastante dos nossos projetos. Também tem a página do nosso partido, o PRTB de Navegantes, número 28, onde temos o nosso professor Elvis como candidato a prefeito e a nossa professora Laura como candidata a vice-prefeita. E tem mais um ícone que não está me ocorrendo. Como é ao vivo, a gente não... Acaba que coisas... nem tudo a gente consegue lembrar em tempo real. Mas daqui a pouco, se eu lembrar desse outro ícone, eu passo para vocês. Mas vamos adiante. Vamos falar da Água de Navegantes. Nós, inclusive, pedimos que as pessoas enviassem vídeos durante a semana para nós, para a gente divulgar. Mas... aqui em reunião com o Marcelo e me aconselhando com algumas pessoas, nós preferimos não divulgar esses vídeos. Tinham alguns deles que tinham palavras realmente assim, bastante pesadas e não é o nosso objetivo, a nossa campanha. Eu agradeço aquelas pessoas que enviaram naturalmente, mas não é o nosso objetivo criar polêmica. Nós queremos encontrar soluções, ser proativo, pensar para frente e infelizmente o que passou nós não podemos mudar, então vamos pensar para frente. Por isso, peço desculpa àquelas pessoas que enviaram vídeo, nós não vamos divulgar, porque se não divulgar até nós divulgamos e já paramos, porque começaram a chegar vídeo com termos assim bastante pesados, e aí a gente quer evitar esse tipo de situação. Nós não queremos gerar polêmica, nós queremos apresentar um projeto de qualidade para a sociedade, esse é o nosso pensamento. Pois bem, vamos ao assunto do nosso principal não, porque os dois assuntos são fundamentais para a cidade, mas vamos ao assunto da água. Em 2015, quando eu cheguei aqui em Navegantes,
eu ainda fui fazer uma perícia no município de Luiz Alves, para uma vara civil de Blumenau, e uma perícia judicial. E aí, no nosso trabalho, andando pelos morros, eu comecei a perceber que tinha uma água em abundância e de excelente qualidade lá, que brota lá nos morros, lá de Luiz Alves, e essa água ela vai derivando até formar o rio Luiz Alves. Aí eu comecei a imaginar, por que Navegantes não se utiliza dessa água aqui que passa no seu município, ao invés de pegar uma água no outro município a preço de ouro e de péssima qualidade, com todo respeito. Aí, a partir disso, eu comecei a raciocinar, consultei algumas pessoas, ver o que a gente podia fazer, e a partir de 2016, eu comecei a trabalhar num projeto que nós desenvolvemos, um projeto básico para essa situação, de fazer uma captação de água no Rio Luiz Alves, especialmente no ponto, lá na ponte do Rio Garovinha, na ponte do Garovinha, muita gente conhece lá no bairro Escalvadinho, inclusive ontem eu estive lá gravando, e é uma água realmente muito boa e com uma vazão suficientemente para atender navegantes por pelo menos uns 50 anos. O projeto que a gente prospectou aqui é para 30 anos, então se houver alguma anomalia, alguma coisa muito forte, é possível também fazer um barramento lá e ampliar, fazer uma estocagem de água e ampliar o projeto para muito mais tempo. Mas de toda forma, o projeto que a gente desenvolveu foi para 30 anos, o que significa que tem água suficiente. Só para os senhores terem uma ideia, senhoras, a vazão lá é de 4.000 litros por segundo. Navegantes se utiliza, na média, 150 litros por segundo. Então, vejam que tem água assim, tranquilamente para abastecer a cidade e para ainda ter uma sobra, um remanescente bastante grande que pode atender, por exemplo, o arroz irrigado que nós temos aqui na região, os municípios de Luiz Alves, Ilhota e Navegantes, até mesmo Barra Velha, um dia, se precisar, é possível transportar essa água para atender a plantação de arroz lá. Enfim, aí começamos a trabalhar nesse projeto. O município de Navegantes ele tem um voo aerofotogramétrico aqui de 30 de abril de 2015, com uma precisão muito boa em todas as coordenadas, x, y, z, latitude, longitude e altitude, e a partir disso nós começamos a ver como é que seria essa adutora e também a própria captação lá no local. Inclusive lá naquele local não havia sido voado, mas o município não havia comprado o voo. Mas nós conseguimos, junto à empresa que voou aqui, gratuitamente, inclusive através da parceria da engenharia, é importante porque a gente consegue algumas coisas assim que não estão no escopo às vezes do contrato e a gente acaba conseguindo. Então nós avançamos para que o voo nos permitisse chegar até o ponto lá de captação. No local lá, inclusive ao lado do ponto que a gente se propõe a captar, tem um morro e a ideia é a gente fazer a estação de tratamento lá no morro, uma altitude de 55 metros, aí vem com gravidade até no São Domingos, 14.385 metros aproximadamente, tem uma pequena divergência aí, depende do deslocamento. Uma outra coisa, antes de eu falar da adutora, que nós temos a outorga da água da Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Nós conseguimos em 9 de maio de 2018. Essa outorga preventiva ela vale por 5 anos, então ela vai expirar em algum momento, e se nós não nos utilizarmos, aí nós vamos ter que entrar com um novo pedido, aí vai ter que fazer uma nova avaliação, e enfim, alguém pode também fazer o pedido lá e nós de repente perder essa possibilidade de captar naquele local que é bem privilegiado, seja do ponto de vista do momento de captar a água do próprio leito do rio, seja na questão do barramento, porque uma barragem lá, inclusive ela teria uma dupla função, além de estocar água, ela serviria de ponte para ultrapassar. E aquela ponte lá, para quem não sabe, ela já foi abalroada por 2 vezes, ela teve que ser refeita por 2 vezes já, em função de enchentes. Então,
uma barragem ela permitiria esse controle de vazão também. Mas falando do projeto em si, algumas coisas eu já coloquei para vocês, mas de maneira bem simples. Nós não vamos entrar muito na parte técnica de cálculo de vazão, de pressão, porque de maneira geral o cidadão comum não está muito acostumado com isso, Júlia, né? Então a gente vai procurar falar uma linguagem bem simples aqui para que todo mundo entenda. O fato é o seguinte: o objetivo nosso é fazer a captação de água no Rio Luiz Alves, fazer a estação de tratamento ao lado, e aí construir a adutora, e ela, como eu falei anteriormente, ela vem por gravidade, e uma grande vantagem, porque ela vem só por vias públicas, num ponto de saída. A única indenização que está programada lá no nosso projeto básico é uma indenização de uma área de 5.000 metros quadrados para a gente fazer a estação de tratamento e sair a entrada e a saída de água da adutora. A partir disso, ela vem pela estrada da Garovinha, que a gente chama lá no bairro Escalvadinho. Ela chega na SC, na rodovia estadual 414, e aí ela segue pela faixa de domínio da rodovia SC 414, inicialmente já atendendo com água tratada os bairros de Escalvândia e Escalvadinho. Aí ela, como eu falei, ela segue. A gente previu lá uma saída com DN 600, uma tubulação de 600 milímetros para a saída vindo até a BR-470. Mas aí, passando o Escalvadinho, ela já vai atender o bairro de Escalvados e depois Porto Escalvado. No entroncamento com a BR-470, inclusive, todos esses processos a gente já tinha dado encaminhamento, que seja a autorização do DEINFRA, que é o órgão do Estado, para utilizar a faixa de domínio da rodovia estadual, e também a passagem na rodovia BR-470 junto com o DENIT, que é a unidade 16 de Rio do Sul. A gente já tinha feito essas tratativas para que isso acontecesse e, lamentavelmente, esse processo não avançou. E, como falei, não é o nosso objetivo. Por que não avançou? O que nós queremos, a partir de agora, somar forças com todo mundo, com vocês, para que realmente isso se deslanche, e o próximo prefeito, que eu espero seja o professor Elvis, inclusive ele já assumiu esse compromisso de fazer rapidamente essa obra, porque ela é possível de fazer bem rápida. Eu imagino que em uns 180 dias a gente consegue a licença ambiental, que é do órgão estadual, do IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, consegue também fazer todo o processo de licitação e a execução da obra. Eu sou bastante otimista, eu acho que em 180 dias é possível fazer isso. Então, a partir da BR-470, a gente fez uma prospecção, um projeto básico aí, de implantar com rede de DN500, 500 milímetros, vindo em direção aqui a São Domingos. Só que já nesse trecho, ultrapassando a BR-470, já vai abastecer também o restante ali de Porto Escalvado, e também pode derivar lá para Hugo de Almeida, que hoje é abastecido pela Casan. Ainda voltando à questão do Escalvado, o Escalvado é uma região que está crescendo muito, e assim, tem um problema muito sério da água lá. Ela é abastecida com 2 poços artesianos e nos momentos de pico não consegue dar conta. Então é preciso que caminhões levem a água para lá para poder complementar lá, encher as caixas d'água para conseguir ter água na casa das pessoas. E é um transtorno, né? Uma coisa que o nosso projeto prevê assim, resolver esse problema também. Mas seguindo ali depois da 470, ela vai vir sempre, como eu falei, sempre por vias públicas, não tem indenização ao longo do trecho. Vai seguir pela rua Prefeito Evaldo Miller, e já vem derivando, abastecendo ali ao longo do bairro Volta Grande, até chegar no limite ali dos bairros Volta Grande e Machados. Ali na rótula de Machado já vai adentrar na rua, não me ocorre agora o nome da rua ali, mas acho que é a Francisco Laurindo, salvo engano.
De qualquer forma, o objetivo é seguir até o bairro São Domingos, aí já sempre vindo atendendo. Inclusive tem a possibilidade, na rótula do bairro Machado, de fazer uma derivação para atender o bairro Pedreiras, pela aquela estrada que passa atrás daquelas barreiras que existem lá, na direção à pedreira da Triunfo. Seguindo a partir do bairro Machados, aí chega-se finalmente então a essa adutora de 14.385 metros, na ligação, na transposição do rio Itajaiaçu, onde é a captação atual, no bairro São Domingos, e ali a previsão é fazer um reservatório grande. Inclusive na época a CESAM se propôs a desenvolver um reservatório de metálico, né, suspenso. Inclusive no nosso projeto a água sobe sem fazer qualquer tipo de recalque, com a própria pressão, porque ali como nós temos uma saída de 55 metros de altitude, o rio ali está aproximadamente 1,85 m, 1,90 m, então mais a diferença de nível do reservatório, ainda ele é possível subir sem qualquer tipo de bombeamento. Uma outra situação que é importante comentar é que também já evitaria alguns booster, que são bombas de recalque. Tem uma ali no bairro São Domingos, antes da ligação da ligação final, tem um booster ali que ele gasta, assim, dá um custo bastante alto de energia para o município para fazer o recalque para atender a região do Nossa Senhora das Graças. Resumidamente, nós temos uma... Como é que estão no horário aí, Marcelo? 20 minutos de agora. Obrigado. Então, nós temos, assim, primeiro, uma água de boa qualidade. Segundo, uma garantia de segurança hídrica para a cidade, eu diria, de longo prazo. Terceiro, nós temos a possibilidade de reduzir, inclusive, o custo unitário para o consumidor final. Então, são inúmeras vantagens. Vou falar um pouquinho dos custos de implantação desse projeto. Até eu trouxe um comparativo aqui, e se tiver alguma divergência, a gente pode discutir, mas eu trouxe um comparativo de uma adutora só para vocês. Sempre é bom a gente comparar para ver. Em Boa Vista, em Vila Velha, no Espírito Santo, foi implantada uma adutora similar. Não estou falando da estação de tratamento, estou falando da adutora. De 2.620 metros, a um custo de 2.900.000, o que faz aí em torno de 1.100.000 por quilômetro da implantação da adutora de DN600, e ela dividiu aqui 1.105 de DN600 e 1.515 de DN500. Então seria mais ou menos a nossa projeção inicial. O projeto executivo é que realmente vai definir isso, mas não vai fugir muito do que a gente está colocando aqui. Mas eu tenho convicção, pelas características do projeto que eu vi lá em Vila Velha, pela dificuldade, que lá era uma área bem conurbada, era muito pavimento, tinha muita questão de muitos prédios, enfim, muitas esquinas, teve muitas conexões na adutora, que nós conseguimos fazer eu estimo que nós conseguimos fazer abaixo de 1 milhão por quilômetro de adutora. Como nós temos aí 14 quilômetros, 14 e pouco, a adutora, resumidamente, seria em torno de 14 milhões. A estação de tratamento, eu estimo que nós não chega a gastar 5 milhões. Portanto, é um projeto inferior a 20 milhões. E agora, pasmem, assustem, senhores, quanto que Navegantes paga por mês para a Semasa, lá de Itajaí, para captar uma água, como já comentei, lá do rio Itajaí-Mirim, com cunha salina, com bastante resíduos industriais para serem equilibrados. E o município gasta mais de R$1 milhão por mês para comprar essa água lá de Itajaí. E não abastece a cidade por inteiro, porque boa parte do bairro Pedreiras é abastecido pela água de Penhas e o bairro Hugo de Almeida é abastecido pela Casan. Portanto,
o município não tem autonomia nenhuma em água. Então, o nosso objetivo é buscar autonomia e segurança para que haja desenvolvimento com essa segurança. Pessoas e empresas que querem vir para Navegantes, elas querem ter a garantia de fornecimento de todos os insumos, água, energia, enfim. Do contrário, não conseguem fazer investimentos grandes aqui, e nem pequenos. Fica inseguro. Então, por isso que nós temos que ter consciência e dar essa garantia aí enquanto administração pública. Uma outra situação então, resumidamente, um projeto dessa natureza nós pagaremos em 20 meses. Como a Cesan ela tem um faturamento superior a 2 milhões mês, então ela consegue num prazo no máximo de 2 anos da quitação nesse projeto. E só sem contar a economia que faria com a compra da água lá na Semasa de Itajaí. Mas se a hora que ficar pronto o processo, nós teríamos uma economia aí de quase 2 milhões, porque teríamos o custo operacional desse sistema, que eu estimo aí na faixa de 150 mil reais, 200 mil no máximo, ou seja, de 15% a 20% do que nós gastamos hoje. Então, assim, é altamente lucrativo, vamos dizer. O município não tem que ter lucro, mas é extremamente vantajoso. E com esses valores residuais que sobrar do sistema de abastecimento da água, aí o município tem a capacidade de investir numa outra situação muito importante, que é o saneamento básico, que eu convidei o Júlio aqui para falar de saneamento básico, porque ele é expert no assunto. Então a gente tem que se apoiar exatamente nessas pessoas que entendem do assunto, que já viveram diversas situações em várias oportunidades. E uma outra situação que eu gostaria de comentar com vocês, quando você tem uma água de qualidade, o que não é o nosso caso nesse momento, infelizmente, aqui em Navegantes, porque a grande maioria das pessoas, elas, para beber a água da nossa torneira, elas têm que ferver, ou passar por um filtro. Muitas pessoas não têm coragem de beber diretamente da torneira, né? E a consequência é você beber uma água de má qualidade, com um pH baixo, com resíduos industriais não totalmente eliminados, ou coisa assim. Para a saúde, de lá a longo prazo, o dano é muito grande, né? E eu já participei da construção de algumas barragens, e a gente viu na cidade que a gente trabalhou como é que foi a mudança do antes e do depois. Então a água é fundamental para qualquer organismo ter qualidade de vida, especialmente o ser humano, né? Então, por que não nós trabalharmos nesse projeto e espero, como eu falei, que seja o nosso professor Elvis, mas qualquer que seja o prefeito da cidade, se não for ele, que assuma essa responsabilidade de tocar esse projeto adiante e executar, porque não é uma coisa difícil. Ele vai poder inaugurar essa obra no meio do governo dele, vai fazer toda a diferença. Como eu falei, eu acredito e estou trabalhando para que seja o professor Elvis. Estou muito convicto, a gente sabe da dificuldade que tem pela frente, mas nós não vamos nos entregar, vamos trabalhar muito para que isso aconteça. Então tem um benefício muito grande na saúde essa água de boa qualidade. Eu acho que nós estamos aqui já na metade da nossa live. Perfeito, Marcelo? Agora nós vamos então passar para a parte de saneamento, né? Eu vou agora passar a palavra para o engenheiro Júlio. Vocês já viram que o currículo dele realmente é muito significativo, tanto do ponto de vista da engenharia, como do ponto de vista social, porque já foi vice-prefeito da cidade de Joinville, né? E é uma pessoa muito responsável. Eu conheço ele há alguns anos e sei que recomendo ele para muitas situações. Por favor, Júlio, fique à vontade, se quiser anotar alguma coisa também. Paulo, o saneamento básico, ele é um conjunto de ações no sentido de melhorar o bem-estar da população. O primeiro deles, você já abordou, é a questão da água. O fornecimento de água em quantidade e qualidade suficiente para que cada família possa ter
a sua segurança, em suas propriedades, em sua casa, em seu negócio, quantidade e qualidade. Isso é a questão da água. O segundo ponto chama-se a coleta e tratamento do esgotamento sanitário. É outro ponto fundamental, principalmente aqui em Navegantes, que está praticamente a nível do mar, né? E tem dificuldade de gerir essa parte. O terceiro ponto vem a questão da drenagem pluvial. Drenagem são as águas de chuva, as águas que vêm com a chuva nas ruas, outras que tem que ser cuidadas, né? e deslocadas para algum lugar, o outro tem que ter outro. E o quarto ponto, são 4 pontos, o quarto ponto é a coleta e a destinação final do resíduo sólido, o lixo. Eu lembro que quando fui vice-prefeito e secretário lá em Joinville, em 1989, no primeiro ano era a prefeitura que fazia coleta de lixo, era próprio, caminhões próprios, todos velhos, né? Maquinário era depositado a céu aberto, e tivemos uma greve de funcionários públicos logo em seguida, porque todo mundo sabia que lixo é uma questão que mexe com a população, abaixa a autoestima. Se tiver um lixo, imagine 2 dias, 3 dias o lixo se acumulando na sua porta de casa. E naquela ocasião nós começamos, contratamos caçambas, outro pessoal, para que realmente fizéssemos aquela coleta emergencial, né? E fizemos e demos uma destinação adequada e tratamos de privatizar a coleta do lixo. E, pasme, mas no levantamento de custo que fizemos na oportunidade, sairia 40% mais barato privatizar, terceirizar a coleta e a destinação do lixo do que manter com a própria prefeitura. E foi o que fizemos no nosso mandato, e hoje até hoje é feito assim, e as outras cidades também avançaram nesse sentido e foram para frente. Na cidade de Joinville nós ainda estamos muito aquém do recolhimento e tratamento do esgotamento sanitário. Precisamos ainda melhorar, avançamos já bastante, e vamos, com certeza, aqui em toda a região que eu considero a bola da vez aqui do crescimento, Barra Velha, Pissarras, Penha e Navegantes, são as 4 cidades com maior projeção de crescimento do nosso litoral. Camboriú está ficando difícil, Itapema está ficando difícil, mas essas 4 cidades ficaram um pouco esquecidas, mas tem um mar de excelente qualidade, praias, né, e condições de abrigar empreendimento, principalmente Navegantes, né, e onde esse item de saneamento básico, coleta e tratamento do esgoto sanitário, a drenagem pluvial, que vem junto, que não dá para misturar, tem que ser separada, e o lixo e a água são fundamentais para que realmente haja um desenvolvimento bastante grande e também um bem-estar da população. Todos sabem que quando se tem um bom serviço de saneamento básico, a mortalidade infantil cai, a expectativa de vida aumenta cada vez mais, a qualidade de vida, a autoestima da população fica melhor, e isso tudo é que nós precisamos fazer, investir em saneamento básico. Antigamente dizia que o prefeito não fazia saneamento básico porque era enterrado, outra ninguém não dava voto, né? Mas a lei 11.445 de 2007, ela transferiu a responsabilidade, ela outorgou ao município a gerência de todo esse sistema de saneamento básico.
Então, com essa lei, o município hoje ele pode fazer, trabalhar ele mesmo em todos esses pontos, ele pode privatizar e ele pode também contratar as companhias estaduais, no caso da Casan aqui. Eu lembro que nós vivemos a Casan, lá de Joinville, ela tinha um contrato de 20 anos, onde ela previa, além do abastecimento de água, ela previa um aumento no volume de tratamento do esgotamento sanitário. E ficou muito aquém. Não se investia, até que a Joinville rompeu com a Casan, criou uma companhia Águas de Joinville, onde tem a sua captação de água, tem a sua gerência de água de boa qualidade e avançou muito no esgotamento sanitário, né? Então, a Companhia Águas de Joinville ficou muito mais superavitária do que era a Casan, porque nós sabíamos também que Joinville dava um bom faturamento para a Casan e não retornava para Joinville, ela retornava para municípios pequenos que eram deficitários, o outro, mas lá para Joinville, que pagava, ela realmente ficava aquém. E com isso passou-se a administrar dentro do município e isso melhorou bastante e vai melhorar mais ainda. E eu, aqui em Navegantes, alguns são com a Casan, outros não são, e enfim, tem os municípios, temos principalmente lá em Jaraguá do Sul, por exemplo, administração própria também, local, vai muito bem, e Jaraguá tem abastecimento de água de qualidade e em quantidade suficiente. E é isso que nós precisamos. E queremos aqui agora, com tua proposta, essa tua descoberta lá do Rio de Luiz Alves, né? O outro tem volume suficiente, tem caimento suficiente, tem gravidade para não precisar utilizar recalque, então é uma excelente ideia, Paulo. E o município tem que, independente de prefeito eleito, o município tem que abraçar com as duas mãos e realmente fazer isso aí. E recurso federal também existe. Existem recursos federais, que tendo um bom projeto, outro. O importante é fazer o projeto, buscar esses recursos e depois, logicamente, vai ter que pagar mais ao longo de muitos anos e aí dá para ampliar. Não só essas residências, esses locais que têm água, como dá para ampliar, melhorar a qualidade e dá para realmente avançar no tratamento e coleta de esgoto, que é muito importante, que sempre vem junto. E isso é muito bom. Então, eu queria lembrar a todos, né, que a gente está transmitindo aqui pelo Facebook e também pelo YouTube. Inclusive, temos aí amigos de fora do Brasil nos assistindo nesse momento. Aí, tem na Colômbia, na Itália, no Japão. E estou recebendo algumas mensagens aqui no meu celular. Mas é importante levar Navegantes, o nome de Navegantes para fora, para que Navegantes é um polo, né? E é um referencial aqui em virtude das circunstâncias naturais que existem, né? O Rio Itajaiaçu é a maior fonte de riqueza e renda aqui do vale, né? E Navegantes tem que se utilizar disso da melhor forma possível, um crescimento sustentável, naturalmente, mas não pode perder essa oportunidade. E as outras tantas coisas, o aeroporto, porto, 2 rodovias federais duplicadas, topografia muito boa, água de qualidade que esperamos tenha logo. Mas a questão, Júlio, da nossa proposta para a água o município ele tem condições de fazer com recursos próprios. Aí nós vamos entrar na segunda etapa, que é de saneamento, que é a questão do esgoto sanitário e as redes de distribuição na cidade. Tem muitas pessoas que a questão dessas águas muito escuras que aparecem, ela também é um problema da rede, não é só a água que é captada lá no rio Itajaimirim. As redes de Navegantes foram implantadas pela Casan. Nós temos tubulações aqui com idade superior a 40 anos, então muitas delas vão ter que ser revistas, né? Até para poder atender a demanda de densidade demográfica. Tem alguns locais da cidade que está crescendo muito, a população está
está crescendo de maneira vertical e ainda você tinha uma casa, você tem um prédio com 30, 40 unidades, apartamentos, né? Então veja, a densidade aumenta bastante. Então, nesse aspecto, e até o Marcelo está chamando a atenção aqui, eu já ia falar, Marcelo, do marco regulatório agora do governo federal. A partir de julho, o governo, com o Congresso Nacional, foi aprovada a lei do marco regulatório, o que prevê uma quantidade de recursos muito grande. Então, nós podemos trabalhar os projetos para desenvolver para o sistema de tratamento, do sistema de distribuição de água e, simultaneamente, para o tratamento de esgoto. Porque o ideal é que seja feito junto, porque quando você vai mexer numa obra dessa, é uma loucura, a rua vira, então não faz sentido você implantar um sistema de esgoto sanitário e não aproveitar para rever todo o sistema hidráulico do abastecimento de água naquele trecho da rua, já aproveita e já faz junto. Então é um custo muito alto, porque tem recomposição de pavimento, tem muita coisa. Inclusive nós vamos falar numa próxima live aí da parte de infraestrutura, e a ideia não é entrar hoje, é nos atermos exatamente no sistema de abastecimento da água e na parte de saneamento, particularmente mais focado na questão do esgoto sanitário. Naturalmente que o Júlio colocou a situação do recolhimento de resíduos sólidos, do lixo. Esse também nós vamos ter um capítulo à parte aqui numa das próximas lives. A gente vai tratar de coleta seletiva também e quais são o que a gente pode fazer nesse sentido. Então hoje a ideia é a gente tratar principalmente da questão da água e da parte de esgoto sanitário. Recursos tem disponíveis, mas se nós não fizermos bons projetos, a nossa chance de conseguir esses recursos é zero. Então, a nossa equipe do professor Elvis está muito bem preparada nesse sentido para desenvolver projetos de todas as naturezas, mas nesse aspecto, ainda que em parceria com empresas privadas, nós vamos desenvolver grandes projetos para a cidade inteira ser contemplada e realmente sanar essas situações com um planejamento de longo prazo. Não adianta nós pensarmos aqui a cidade apenas para 4 anos, um mandato, 8 anos, ou não. Nós temos que pensar a cidade para 25, 30, 50 anos. É isso que o Júlio ele tem essa visão, como a grande maioria de vocês também tem essa visão. A potencialidade de Navegantes é muito grande, é um dos municípios que ele está estrategicamente colocado na geografia não só do estado de Santa Catarina, mas do sul do Brasil. E em virtude desses eixos fundamentais que tem aqui, o aeroporto contribui muito com isso. Existem projetos, inclusive, de ferrovias que podem no futuro também ser implantadas, são outros modais de transportes importantes, né? E sempre Navegantes vai ser um referencial, vai ser uma peça importante em qualquer projeto de engenharia regional que exista. Portanto, o nosso propósito aqui não é assumir compromisso, dizer que o Paulo, candidato a vereador aqui, vai fazer uma execução de uma obra dessa. Mas, com certeza, eu posso contribuir bastante pelos conhecimentos, pelas obras que nós já participamos, pelos projetos que já desenvolvemos, e isso eu imagino que eu possa dar essa minha contribuição. O maior responsável por tudo isso, pela execução de um projeto dessa natureza, é o prefeito da cidade, é o gestor máximo do município. Então, se nós tivermos um prefeito corajoso, um prefeito que faça um enfrentamento, que esteja disposto a ouvir a sociedade, isso com certeza, isso aqui é um gigante que está adormecido. Nós precisamos começar a cutucar esse gigante para que ele se levante e vá muito longe. Inclusive, tantos e tantos projetos. O professor Elvis é uma pessoa tem muito claro isso no seu
plano do seu projeto aí de governo, do seu compromisso com a sociedade. É um professor de administração, eu volto a dizer, eu sempre brinco com ele que ele forma administradores e a responsabilidade dele é muito maior, porque ele, além de formar, ele tem que dar o exemplo, né, para os profissionais que ele formou. Então está muito bem preparado. Eu assim peço com muito orgulho, voto para um menino de 30 e poucos anos de idade, com uma energia assim espetacular, que pode contribuir muito com essa cidade. E essa cidade precisa de uma grande mudança. É o que a gente tem ouvido na rua diariamente. Eu converso com pelo menos aí umas 30, 40 pessoas pessoalmente todos os dias. E é quase que unânime, as pessoas falam: nós precisamos mudar os rumos dessa cidade, especialmente no aspecto político. Então, nós temos uma esperança muito grande que vai haver uma renovação. Como eu falei, na campanha eu não vou citar nome de nenhum candidato, até para não promover eles, mas a mudança ela é iminente, as pessoas querem a mudança. E o nosso candidato a prefeito, o professor Elvis, é um administrador, ele até às vezes tem que ter um suporte político aí, mas isso não vai faltar para ele, pessoas qualificadas para dar algumas orientações, para ter essas conversações, especialmente com o governo do estado e com o governo federal, para poder viabilizar diversos projetos para a cidade. Ele tem habilidade, sim, eu garanto a você, e com o conhecimento técnico e de formação dele, realmente minha vez. Eu, sinceramente, estudei todas as pessoas que potencialmente seriam os candidatos a prefeito da cidade, e quando me convidaram, fui convidado em vários partidos, mas eu preferi optar pelo grupo do professor Elvis, pela qualificação. Nós temos aí um quadro de candidatos a vereadores assim, da mais alta categoria, profissionais de diversas áreas, empresários, pequenos empresários, enfim, comerciantes, empresários, comerciantes e também até funcionários públicos. Então é uma bem homogênea, uma mescla muito grande, um extrato bem significativo da cidade de Navegantes. Estou muito feliz até agora e estou sentindo assim muito confiante. Eu fui o único que já tive a oportunidade de participar de outras campanhas, inclusive em 2010 fui candidato a deputado federal. Eu era conselheiro do CREA Santa Catarina naquele momento e agradeço muito aos profissionais do Estado, tanto aos técnicos que ainda eram nossos parceiros lá no CREA antes de fundarem o conselho deles, os arquitetos também, que depois criaram o Conselho dos Arquitetos, e principalmente aos engenheiros, onde eu tive a possibilidade de ser votado em 144 municípios do estado de Santa Catarina, Júlio, o que não é fácil. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Nos permitiu, assim, ter um pouco de conhecimento na política, mas ainda assim nunca exerci um cargo político. Todos os cargos que eu exerci foram técnicos. Estou, assim, pela primeira vez, e talvez Navegantes, com a cidade que eu escolhi para viver, eu estou aqui há 5 anos e daqui não tenho a menor pretensão de sair. Estou fazendo meus investimentos todos aqui na cidade, para que meus filhos quero criar aqui, enfim. Essa é uma prospecção de vida e quero ser, já conheço muita gente, mas quero conhecer muito mais pessoas do bem que queiram conversar, que queiram contribuir no nosso projeto, são muito bem-vindas. Você que quer abraçar o nosso projeto 28 aí para mudar essa cidade, venha conosco. As portas estão abertas para as pessoas que queiram participar. Tá certo? Júlio, quer fazer mais alguma consideração? Fique à vontade, por favor. Paulo, este ano nós estamos vivendo uma situação de saúde muito grave, a pandemia. E pandemia, qualquer situação grave de pandemia, temos a dengue que avançou muito na nossa região, tem muita coisa a ver exatamente com saneamento básico. Tem
a questão de drenagem pluvial, surtos de leptospirose, que podem ocorrer e ocorrem normalmente depois de uma enchente, fruto do quê? De um mau saneamento, falta de coleta de lixo. Além de todo o trabalho, tem que ter a área de educação voltada a educar, desde a pré-escola, a como viver cuidando, não jogando lixo, não fazendo, economizando água, economizando outro, e cobrando das autoridades ações para que realmente o saneamento básico seja completo. Água tratada em quantidade e boa qualidade, esgotamento sanitário coletado e tratado, drenagem pluvial e coleta e destinação final dos resíduos sólidos. Esses 4 itens são muito importantes para que a gente não tenha doenças e que possamos também ter uma expectativa de vida bem maior. Em municípios que têm um bom saneamento básico, comparado com municípios que têm mau saneamento básico, pouco saneamento básico, a mortalidade infantil é muito grande. Ela mostra a diferença e a validade do saneamento básico. Então, nesse aspecto, eu acho que você investe muito bem na tua candidatura quando você defende o abastecimento de água, quando você defende saneamento básico, defende a cidade em si. E é isso que precisa. Não, são ideias que tornam a cidade mais forte, mais rica e mais saudável. E é isso que eu acho que você tem que procurar e fazer isso. Tenho certeza, pela tua capacidade, pelo teu currículo, você vai fazer isso aí. Muito obrigado, Júlio. E é assim, às vezes as pessoas perguntam por que esse projeto não avançou a partir de 2018? Porque a gente não tem uma autoridade na mão. Mas na medida em que a gente tiver a autoridade de ser um vereador na cidade, aí a conversa muda. Você vai ser ouvido. E se um dia o administrador que estiver lá no Paço Municipal não quiser me receber, eu não vou ir sozinho lá com ele. Eu vou levar um abaixo-assinado, eu vou levar lideranças, e se for preciso eu levo uma comunidade inteira para defender um projeto que seja benefício para um bairro ou para a cidade. Então nós temos que nos dispor. Eu estou colocando meu nome à disposição. Muitos amigos dizem: Paulo, não te mete mais nisso, por que você vai se incomodar? O fato é que eu sempre gostei, então acho que eu posso contribuir, não vou me acomodar. O país está vivendo um novo momento. Eu imagino que, como a gente já andou um pouco lá fora, né? A gente sabe do potencial que esse país tem. Mas deixar sempre os mesmos fazerem as mesmas coisas, nós não vamos sair do chão, vamos padecer a vida inteira. Então nós queremos o melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos vizinhos. Porque não adianta também uma pessoa estar bem se o vizinho não está bem. Então a ideia é que é o conjunto, é o ganha-ganha na cidade. Sinceramente, eu estou pedindo uma oportunidade para as pessoas dessa cidade, e se elas entenderem que eu não mereço, seguramente não vão votar em mim, mas podem também estar perdendo a oportunidade de colocar uma pessoa que eu acredito na minha qualificação. Lutador também, né? Esse que eu ia chegar. Eu não tenho hora para levantar, não tenho hora para dormir, aí é qualquer situação. Os meus colegas lá da fundação, pode conversar com eles aí, em 5 anos, Júlio, eu nunca tive uma falta injustificada. Eu devo ter chegado assim, alguns minutos, 3 ou 4 minutos, acho que umas 3 vezes só atrasado por questão de trânsito, coisa assim, mas graças a Deus tem que ter disciplina, tem que honrar vestir a camisa da fundação, vestir a camisa, mas a gente não teve o poder. Nesse aspecto, inclusive, eu fui chamado a atenção para não me envolver nesse tipo de projeto, porque não era da minha fundação. Mas mesmo assim eu dei continuidade ao projeto, e o projeto básico já existe, eu já apresentei para os senhores aqui resumidamente, mas ele é viável de todos os aspectos: econômico, do aspecto técnico
e principalmente atinge a parte social diretamente, na questão da saúde principalmente, né? Enfim, senhoras e senhores, eu queria também aqui agradecer ao Marcelo, que está dando suporte para a gente aqui. Sem ele ficaria muito difícil. Hoje também é o primeiro dia que a gente está tendo a felicidade de ter aqui a Maria Helena para fazer essa tradução aqui, porque isso tudo fica registrado. Tudo que nós falamos, tudo que nós escrevemos aqui hoje nos meios de comunicação, na internet, fica registrado. Então isso pode ser utilizado a nosso favor ou contra nós no futuro. É verdade que não é tão simples assim a gente fazer uma live ao vivo, Júlio. A gente vai meio que se acostumando dia a dia, e eu não consigo aqui ainda ter a capacidade de responder as pessoas nos questionamentos que estão colocando aqui, mas quem sabe um dia a gente chegue nesse nível aqui. De toda forma, eu quero agradecer de coração a recepção que eu estou tendo nessa cidade, em todos os bairros, assim, até alguns são emblemáticos, né? A gente foi visitar, por exemplo, o bairro São Pedro aqui, e conheci uma senhora chamada Dona Bilu. Um beijo, Dona Bilu. Ela vai fazer agora 81 anos, dia 12 de outubro. Eu quero já deixar os parabéns de maneira antecipada. Então são coisas assim que marcam na vida da gente. Eu vi também uma árvore no bairro São Pedro, uma árvore com enraizamento não muito agressivo, mas com uma floração magnífica. Eu não conhecia, até que eu pedi ao meu colega Marcos Leandro, da Fundação, para que catalogue essa árvore, para que é uma árvore que a gente pode se utilizar aí para a arborização da nossa cidade, uma coisa que infelizmente nós estamos tirando a árvore e não estamos repondo aqui, especialmente na área urbana. Pessoal, de coração, muito obrigado. Júlio, se tiver mais alguma coisa que você queira colocar, eu agradeço demais a tua presença aqui, se vir lá de Joinville aqui. Eu me sinto muito honrado por você se dispor a colaborar conosco, e espero que nós vencendo as eleições, você pelo menos, eu sei que você não pode vir aqui pela tua empresa, pelos teus compromissos, mas hoje, com os meios de comunicação, essa dinâmica da internet, você ser um conselheiro para a gente aqui, né, Júlio? Tenho certeza que você não vai se negar a nos dar um conselho bom aqui para um determinado rumo que a gente possa estar tomando aqui na nossa vida, ou na vida da cidade, ou na vida de algum projeto, ou a situação de algum projeto. Obrigado de coração, Júlio. Obrigado, Paulo, e realmente estou à tua disposição para ajudar o teu projeto e o projeto do Navegante para ficar cada vez melhor, mais forte, mais bonito. Muito obrigado. Então, no próximo domingo a gente vai ter todos os domingos, às 20 horas, a nossa live. Cada dia com um tema diferente. Hoje eu não vou falar o tema para vocês, porque também depende da confirmação do nosso próximo, um dos nossos próximos convidados para a próxima live. Então, mas durante a semana eu passo para vocês o tema da live e já o convidado que a gente vai trazer aqui para assim, somar com a gente e esclarecer e tentar ajudar. Como o Júlio foi muito claro aqui, e todo mundo que teve a oportunidade de ouvir e ver entendeu assim, a mensagem muito clara aqui. Então, muitíssimo obrigado, Marcelo. Podemos encerrar por aqui. Uma boa noite a todos, uma excelente semana e fiquem em paz, fiquem com Deus. Lote 28028 é o engenheiro Paulo para vereador. Seu voto de qualidade.